Olá, pessoal. Meu nome é professor Charles Simões e estou aqui para dar aula de matemática para vocês, né? No curso Roberto Quintino. Primeiramente, eu gostaria de dizer para vocês que participaram do concurso aí, que já tem algum tempo que não estudam matemática, né? Matemática é aquela parte que muitos estudantes consideram difícil, mas a coisa não é tão difícil assim, não. Se todo dia você esforçar, né? Buscar sempre ler, sempre estudar, né? Reestudar aquilo que você aprendeu há muito tempo, com certeza você terá os seus objetivos realizados. É o que o nosso curso aqui, né, do Roberto Coutinho, nós desejamos a todos vocês que vão fazer esse curso conosco. Bom, e hoje eu vou trabalhar com vocês, pessoal, exatamente uma parte tranquilíssima da matemática, que são os conjuntos numéricos, que nós usamos, inclusive, no nosso dia a dia. Os números naturais, os números inteiros, né? A parte, pode falar de saldo bancário, você já tem uma noção assim do que é, né? Saldo positivo, saldo negativo, né? As comparações também, que são os números racionais, quem é maior que quem tem mais do que quem, né? E tem números aí que são um pouco abstratos, os números irracionais, né? Que não são tão triviais assim de você observar, mas que tem larga aplicação, principalmente aí na serralheria, enfim, e uma das coisas que se usa é geometria. Então, basicamente, nós vamos estudar esses conjuntos e a ideia é que você gradativamente vá desenvolvendo ou redesenvolvendo sua habilidade em cálculos matemáticos. Matemática é um assunto que é sempre cobrado em concurso e é necessário você praticá-lo, né? Se quer ser um bom nadador, você vai praticar. Se você quiser ser um bom jogador, você tem que praticar. Então, o conselho nosso é que vocês, né, estudem pelo menos o assunto de matemática todos os dias, né? Pelo menos 15 minutos para você ir ali se habituando a fazer cálculos, a desenvolver seu raciocínio lógico, enfim. Matemática, no caso aí, é preciso de prática, tá, pessoal? Então, nós esperamos que hoje vocês tenham uma boa aula. Eu organizei minha aula da forma que eu vou resolver alguns exercícios e à medida que os exercícios forem pedindo algum conhecimento específico da matemática, eu irei ir apresentando a vocês, beleza? Então, vamos à nossa aula de hoje. Espero que vocês gostem. Então, eu vou colocar o slide aqui para vocês. E nossa primeira aula, pessoal, do nosso curso é sobre conjuntos numéricos, números naturais, inteiros, racionais e irracionais. Então, vamos falar então desses conjuntos, né? Desses números. Enfim, vou colocar aqui nossa mesinha. Isso. Bom, o que são os números chamados naturais? São aqueles números que nós podemos contar, né? Eu vou só exemplificar para vocês aqui, que para aqueles que têm muito tempo que não estudam, né? Para você que já está acostumado, vai achar bem simples. Mas, enfim, são aqueles que nos dão a ação de contagem. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, que dá noção de ordem e quantidade. Esses são chamados números naturais. Ao passo que os números inteiros são aqueles que nos dão a ação de diferença. No caso, lembrando, naturais nos dão a ação de contagem, são chamados números positivos, tá? E os de ação de diferença são aqueles números positivos e negativos. Por exemplo, eu posso subtrair 3 de 2 e encontrar 1. Mas eu posso fazer a operação de subtrair 2 por 3. E aí eu vou encontrar o saldo negativo, né? O menos 1. Então, os chamados números inteiros são aqueles números que nos dão a ação de diferença. Essa ação de diferença pode resultar num número positivo ou então num número negativo. Existem os números chamados de racionais. O que é o número racional? É todo número que você pode colocar na forma de uma fração. Por exemplo, 2 dividido por 3 ou 2 terços, 4 sétimos. Quando o numerador geralmente é menor que o denominador, nós chamamos essa fração de própria, tá? E quando é o contrário, por exemplo, 5 terços, o numerador é maior que o denominador, então nós chamamos essa fração de fração imprópria. Então, 5 terços pode ser escrito, inclusive, como um número misto, né?
coisa que quando for necessário a gente vai explicar para vocês. Então, os três conjuntos que eu falei aqui de modo bem resumido e bem rápido são os naturais, inteiros e os racionais. E há um conjunto de números também, os chamados números irracionais, que não é preciso você colocar, não é possível, na verdade, você colocá-los em forma de fração. Por exemplo, você pode utilizar na calculadora aí para extrair a raiz quadrada do número 2. Você vai encontrar 1,4, 1,4, 2,135. E aí, meus amigos, as casas continuam, né? Aí posso ter a raiz de 3, a raiz de 5, né? Vou colocar uma aproximação aqui. 1,73, 2,23. Então, raízes cujos valores não são um número inteiro ou então um número racional, um número exato, são chamados de números irracionais. Porque a parte decimal deles não apresenta um padrão que permita você escrever uma fração que os represente. Mas, enfim, já sabendo aí o conceito de, ou pelo menos relembrando, números racionais e irracionais, vamos a um exercício aqui bastante simples, tá? E à medida que as alternativas forem falando, a gente vai discutindo. Então, vamos lá. Referente aos conjuntos numéricos, analise as assertivas abaixo, assinalando V se verdadeiras ou F se falsas. Bom, o número menos 3, que é um número negativo, né, pessoal? Pertence ao conjunto dos números naturais, e ao conjunto dos números inteiros. Bom, certamente ele pertence ao conjunto dos inteiros, como eu disse, né, a ação de diferença, mas ele não vai pertencer aos naturais. E, portanto, essa afirmativa é falsa. Então, nós já podemos considerar na resposta a letra A letra B pode ser descartada, a letra C ainda é considerada, porque a primeira é falsa, né? E a letra D. Então, aqui a gente já elimina uma das respostas. Bom, todo número racional é também um número real. Essa afirmativa, ela será verdadeira. Vou explicar para vocês por quê. Bom, o que são os números reais? Os números reais são todos aqueles números que nós podemos utilizar, todos os citados por mim anteriormente. Basicamente, você pega todos os números que podem ser representados por frações, esse conjunto é o conjunto dos racionais, e os números que não puderem ser representados por frações. E esse conjunto são os números irracionais. Então, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: todo número racional é um número real e todo número irracional também é um número real, tá? Então, a afirmativa terceira, né? Todo número irracional também é um número racional. Ah, não, eu estava explicando a segunda. Desculpa, pessoal. Todo número racional é também um número real. Isso é verdadeiro, foi o que eu acabei de explicar. Bom, vamos para a terceira assertiva. Todo número irracional é também um número racional? Bom, claro que não, porque se ele for irracional, não é possível representar por uma fração. E todo número racional, isso é possível. Então, essa afirmativa é falsa, é uma contradição, né? Então, essa afirmativa é falsa. E já é possível a gente achar a resposta, né? A primeira é falsa, a segunda é verdadeira e a terceira é falsa. Não acontece isso na letra D e nem na letra C. Então, a resposta nossa aí já é a letra A. Por eliminação, a gente já consegue ganhar um certo tempo. Então, letra A, a resposta. Só para conferir aqui, ó, número 2 e 3 são exemplos de números naturais. Sim, são inteiros positivos. Então, essa afirmativa é verdadeira. Muito bem. Vamos aí, pessoal, para a nossa próxima questão. O conjunto dos números reais pode ser dividido em dois grupos. O conjunto dos números racionais, que são aqueles que podem ser colocados na forma de fração,
e o conjunto dos números irracionais, que não é permitido colocar na forma de uma fração. Em qual das alternativas abaixo encontramos o número irracional? Essa questão é bem tranquila, porque a gente já sabe que tem um número muito famoso, que é o chamado número π, que é irracional. O π vale 3,14, né? É o número aí usado para calcular comprimentos de círculos, né, na geometria. Vale aproximadamente 3,1415. E suas casas, após a vírgula, elas não têm um padrão de comportamento. 3,1415 aqui continua. Então, a resposta aqui seria o número π. Agora, você pode perguntar, Charles, mas e se eu não soubesse, Charles, como os outros, como eu faria? Por exemplo, existem as chamadas dízimas periódicas. Vou lembrar para vocês. Dízima periódica. Por que esse número, embora o número de casas após a vírgula não cesse, seja infinito, porque ele pode ser representado por um número racional. Dízima periódica. Então, vamos pegar este número aqui, ó, que está na forma de uma fração, e efetuar a divisão 1 por 3. Se você dividir 1 por 3, o que vai acontecer? 1 não é possível dividir, acrescenta 0,, no quociente e um 0 no dividendo. Aí já vai dar para dividir por 3. 3 vezes 3, 9, né? A gente vai ter resto 1. Então acrescenta mais um 0, 3. 3 vezes 3, 9. Novamente nós vamos ter resto 1. Acrescenta mais um 0, 3. Ou seja, vai ser um processo que ele não finaliza. Então nós temos aí a dízima periódica. Então, existe esse aqui é um número fracionário, racional, né, que eu transformei no número decimal. Agora, o que eu faria para transformá-lo em uma fração? O 0,333, isso continua? Ele é um número que tem a repetição de um algarismo na parte decimal. O nome desse número que repete é período. Então, para eu transformá-lo em uma fração, basta fazer o seguinte. Pego o valor do período e divido esse valor pelo número 9. Observa que o numerador 3 e 9 são divisíveis por 3. E isso me permite, então, escrever a fração da chamada forma irredutível, que é a da resposta lá que a gente estava observando. Então, se você se deparar com a dízima periódica, você vai observar como se comporta em algarismos os números após a vírgula, ou seja, os algarismos decimais, e observa quais são os algarismos que repetem. Por exemplo, nessa dízima, o 4 e o 5 repetem, então o período é formado por 2 algarismos. Você o dividirá por 2 números 9. Se caso, por exemplo, como no exemplo aqui ó, da letra C, a parte decimal do número é essa aqui, ó, 351, 351. Então, como são 3, o 3, o 5 e o 1 que se repetem sucessivamente aí na parte decimal do número, são 3 algarismos distintos, você dividirá por 3 noves. Dá para simplificar as frações? Sim, tá? Mas necessariamente a gente precisa fazer isso aqui agora. Então, números que às vezes não tem a parte decimal exata, ou seja, a divisão continua sucessivamente, se tiver um padrão, é um número chamado racional, que dá para representar por uma forma de fração, como eu fiz aqui. Agora, o π, isso não é possível, ele tem infinitas casas após a vírgula, mas não há um padrão que permita eu representá-lo por uma fração. Por isso, ele é chamado de número irracional. Vamos agora para a questão número 3, pessoal. Bom, uma questão tranquila aí, envolvendo números inteiros. Então, vamos lá. Observe a promoção que a loja Eletroja anunciou. Então, tem o notebook aí DK11 por um preço de R$ 1.299. Beleza. Então, esse aí é o preço do notebook. João comprou o notebook da promoção. Pagou R$ 499 de entrada
e dividir o restante em 4 parcelas iguais, sem juros. Qual é o valor de cada parcela? Bom, na verdade, o juro já foi embutido aí, só a gente que não sabe, né, pessoal? Mas isso é assunto para outra situação. Mas vamos lá, o que ele propõe? Ora, se eu vou dar uma entrada de 499, eu devo abater essa entrada do preço total do produto, né? Então, eu venho aqui e retiro 499 do preço aí total do produto. Nós vamos encontrar R$ 800 de sobra, né, a pagar. E ele dividiu isso que sobrou em 4 parcelas. E a pergunta dele é exatamente quanto você vai pagar por cada parcela, né? Então é bem simples. Você vai dividir 800 por 4, acho que não é uma tarefa difícil, né, pessoal? Isso aí vai dar 200. E aí, meus amigos, é correr com o abraço aí na resposta, ó. Letra A, questão bastante tranquila, né? Só fazer os cálculos aí com calma, né? E aí chegar na resposta aí e correr com o abraço, gabaritar essa questão, é isso aí. Então aqui representa situações que nós mexemos aqui com números inteiros, né? Muito bem, vamos para a questão número 4. Opa, número 5? Parece que a questão 4 não está aqui, mas enfim, depois a gente verifica por quê, né? Vamos aí resolver então a questão número 5 em vez da 4, pode ser que ela esteja no outro slide. Bem, vamos lá. O porteiro de um setor da prefeitura registrou em uma semana a entrada de visitantes de acordo com a tabela a seguir. Bom, então, no dia de segunda-feira, 32 pessoas visitaram a prefeitura. Na terça-feira, 48. Na quarta, 34. Na quinta, 36. E na sexta, 40. Beleza. Então, nós temos aí a quantidade de visitantes por dia, né? Bom, considerando esses dados, é correto afirmar que a média diária nessa semana foi de... Então, se a gente contar os 5 dias da semana e a quantidade total de visitantes e efetuar uma divisão, eu vou saber uma média de quantas pessoas visitaram a prefeitura por dia, né? Então, a ideia central aqui é somar o 32 mais o 48 mais o 34 mais o 36 mais o 40. Às vezes você pode facilitar a sua conta. Aqui entre o 4 e o 6 na adição vai dar um 10, né? Então a gente pode resumir nossa conta essa parte. Aqui também vai ficar ótimo, né? Porque você pode somar o 32 ao 48. E aí o 40 já está somado, né? Então aqui 34 mais 36, o 30 mais 30 vai dar 60. O 4 e o 6 somado dá 10, então aqui a soma é 70. E o 2 do 32 vai para o 48 aqui, vai ficar 50 mais 30, 80. Então nós iremos somar, na verdade, vou colocar igual aqui, né? 80 mais 70 mais 40, pessoal. Daí, 80 mais 70, nós teremos 150 mais 40, 190 pessoas no total. Bom, esse 190, para a gente saber a média por dia, nós devemos dividir por 5. Então, vamos pegar 2 algarismos aqui, né? No 19. Eita, borracha. Vamos lá, borracha. Vamos lá. É isso. Voltando para a tinta, né? Então, nós vamos ter 3 vezes 5 vai dar 15. Nós teremos resto 4. E aí, descendo o 0, né? Descendo o 0. Nós temos 40. 40 dividido por 5 vai dar 8. Então, menos 40 com menos 40, 0. Portanto, nós vamos ter 38 visitantes por dia. 38 visitantes por dia, pessoal. Beleza. Então, gabarita essa questão aí, ó. Número 38 visitantes. Como eu disse para vocês, são exercícios absolutamente tranquilos, né? Que envolve aí para concurso. Os números chamados números inteiros ou racionais, né? A gente está efetuando divisão, está mexendo com racionais. A gente está efetuando adição, subtração, está mexendo com os inteiros e com os naturais. E vamos aí dando sequência com os irracionais também, no caso da questão do pi. Enfim,
a gente vai trabalhando e recordando esses números, né, que estão separados aí por conjuntos numéricos. Então vamos para a próxima questão número 6. Muito bem. Tem aí o seguinte, a proposta da questão. Em uma final de jogo de futebol de salão, os torcedores que estavam presentes foram distribuídos em 4 setores, conforme mostra o quadro a seguir. Bom, então a gente tem o setor verde, 800 torcedores, setor vermelho, 590 torcedores, setor amarelo, 660 torcedores e o setor roxo, 710 torcedores. Beleza. Tem aí a quantidade de torcida por setor. Afinal, o que ele está querendo? Nesse jogo, 30% do total de torcedores presentes torciam pelo time que venceu a partida. Tá. Qual é o número de torcedores que torciam pelo time vencedor? Então, o que acontece? Independente do setor que ele tiver, há um número total de torcedores e de todos os torcedores presentes, 30% torciam para o time vencedor. A ideia aqui seria a gente efetuar a soma de todos os torcedores e calcular o 30%. Então, vamos por partes, né? Bom, é interessante somar 710 com 590, facilita a nossa vida, né? Obviamente que tem alguns de vocês aí que estão assistindo a aula que vão fazer essa conta de cabeça, né? Tem outros que preferem fazer um cálculo lá. No caso de matemática, pessoal, é sempre bom, mesmo que você tenha facilidade com cálculo e tal, confira seus resultados para não cometer nenhuma conta rápida demais e aí acabar errando, viu? Então preste bem atenção nesse detalhe. Principalmente concurso, não custa nada você escrever lá os valores, mesmo que você consiga fazer de cabeça só para você conferir e ter certeza do que você está fazendo. Concurso tem muita pegadinha, às vezes você quer ganhar tempo e acaba perdendo a questão, viu? Por um vacilo, né? Uma distração. Bom, 1 mais 9 aqui vai dar 10, pessoal. Nós vamos ter 1, né? Então, 5 mais 1, 6 e 7 vai dar 13. Então, nós temos 1.300 aqui. Agora, nós iremos somar os 800 mais os 660. É lógico, você vai falar, Charles, dá 1.460. Claro. Mas escreva para você não errar. Concurso é concurso. Qualquer vacilo seu, já foi. Não tem o que fazer depois de vacilar. 8 mais 6, 14. Então, nós vamos ter aí 1.460 da segunda soma. E somando os dois valores, aí nós teremos o total de torcedores, meus amigos. 1.460. Então, somando aqui 0 mais 0 dá 0. 6 mais 0 é 6. 3 mais 4 é 7. E 1 mais 1, 2. Então, tem um total aí de 2.760 torcedores. A ideia aqui é calcular o 30% dessa quantidade aqui, ó, de torcedores. Você pode fazer do modo que você achar mais simples. Eu vou colocar aqui o modo mais comum, que é a chamada regra de 3. Você tem 2.760 que representa o total, né, de torcedores, que é o 100%, e você tem aqui uma quantidade X desconhecida desses torcedores que vai representar o 30%. Então, a ideia que se deve fazer aqui é multiplicar, cruzar esses valores, né? Então, nós vamos implicar na seguinte ideia. Eu vou multiplicar o 100 pelo X, isso vai dar 100x, e vou multiplicar o 30 pelo 2.760. Então, olha, observe que o 30 e o 60 tem um zero aqui, né? Então, esses dois zeros você já pode colocar na sequência. E multiplicar só o 3 pelo 6, pelo 7 e pelo 2. Então, o 3 vezes 6 vai dar 18. 18 vai 1. 3 vezes 7, 21. Mais 2, 22. Vai 2. 3 vezes 2, 6 e 2, 8. Já se desenhou a resposta para a gente lá, ó. Vai ficar 82.800 dividido por 100. Tem o pessoal que adora fazer isso, né? Cortar zeros, né? Na verdade, significa dividir por 100.
E o resultado nosso, meus amigos, é 828 torcedores, que representam aí o 30% que nós queríamos. Então, questão fácil de você aí gabaritá-la, tá? Existem várias formas de fazer também? Existem. Você pode fazer se quiser, né? Eu vou só mostrar por curiosidade que eu posso fazer uma conta um pouquinho mais rápida. Eu tenho um total de torcedores aqui e eu faço o seguinte. Obviamente que vai ter muito ouvinte aí, né? Aluno assistindo a aula e falar, eu faço a conta muito mais rápido, de fato. Mas a gente está dando aula para todos, né? Tem que mostrar sempre uma estratégia mais básica para depois você ir aprimorando. Calcular 10% de qualquer valor é simplesmente deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. A vírgula está aqui, né? Então, eu desloquei para a esquerda. Então, 10% de 2.760 é 276. 30% é 3 vezes mais. Basta multiplicar, então, aqui por 3 e o resultado vai dar 828. Que poderia ser uma conta bem mais rápida de fazer, né? Mas, como eu digo, se sua conta for rápida ou um pouco mais lenta, não importa. Escreva para você fazer a conferência no momento que você estiver resolvendo a questão, para que você não a erre. Isso, gente, é muito importante porque qualquer questão que você errar por distração ou porque fez rápido demais, ela pode ser determinante para a sua aprovação. Então, tenha cuidado de resolver questões com calma, com convicção, tá? Reescreva os cálculos para você ter certeza do que você está fazendo e não cometa ali por ansiedade ou por querer fazer a questão achar que é fácil demais. E aí você fazendo a questão muito rápido, você pode aí perder um ponto que esse ponto, inclusive, pode ser valioso depois, para algum critério de desempate. Beleza? Muito bem, vamos aí para o próximo exercício. Bom, nós temos aí a questão 7, que diz o seguinte: Maria é nutricionista e está planejando preparar um jantar especial para seus amigos. Ela pretende usar 3 quilos de carne, então a gente já até pode listar isso aí, né? 3 quilogramas de carne, enfim. Vamos listar o que ela vai usar aqui primeiro, né? Ou então a gente lê o enunciado e depois a gente retorna nisso aqui. Vamos lá. 3 quilos de carne, 250 gramas de cebola, 100 gramas de alho, 500 gramas de salmão, um maço de ervas frescas. E aqui tem a tabela de preço dos itens, né, pessoal? Aí, ó. Bom, e aí vem lá no final, depois da tabela, quanto ela vai gastar para preparar o jantar, sabendo que ela comprará apenas a quantidade necessária de ingredientes. Muito bem. Então, o que ela vai comprar aí, no caso, são 3 quilos de carne. Então, nós precisamos saber o preço, né? 3 quilogramas de carne. Vamos deixar o preço aqui, né? Vou deixar aqui preço, para a gente já efetuar a soma na sequência, né? Efetuarmos a soma na sequência. Preço. Aí, 3 kg de carne, ela vai comprar 250 gramas de cebola. Beleza? Que mais? 100 gramas de alho. 100 gramas do alho. Beleza? Meio quilo de salmão, 500 gramas, né? 500 gramas de salmão. Muito bem. E, finalmente, um maço, né, de ervas frescas. Então, um maço. Eu vou escrever aqui ervas frescas com a EF para abreviar aqui. Beleza. Bom, então nós precisamos saber o preço de cada item, né, para então a gente fazer. Bom, 1 quilo de carne é R$ 38,90. Ó, minha. Quem dera que fosse esse preço agora, né? Mas tá bom. Bom, R$ 38,90 deve ser carne boa, né? Ou era na época dessa tabela, né? R$ 38,90. Você vai comprar 3 quilos de carne, meu amigo. Então você vai pagar 3 vezes esse valor, né? Então vamos fazer a continha lá. 3 vezes R$ 38,90. Tá pagando aqui. Como eu disse para vocês, faça as contas sem preguiça e sem medo. Né? Você tem que fazer as contas. Então vamos lá. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 9, 27. Com 2.
3 vezes 8, 24 e 2, 26. 3 vezes 3, 9 e 2, 11. Beleza. Então a gente vai ter R$ 116,70. R$ 116,70 no caso aí do preço 3 quilos de carne. Bom, 1 quilograma da cebola é R$ 6,80. Como ela vai pedir 250 gramas nessa compra, então 250 gramas é a quarta parte de 1 quilo, né? Um quarto de 1 quilo. Então basta pegar o preço lá, R$ 6,80, né? E dividir por 4, meus amigos. Então o que vai dar aqui? Vai dar aproximadamente, se você fizer as contas, né? Se for 680, vou abreviar a conta aqui, viu, gente? Depois vocês confiram aí para a gente ganhar tempo. Então isso aí vai dar R$ 1,70, tá? Eu sei que vocês são bons de conta, né? Com certeza. Quando é dinheiro, todo mundo sabe matemática. Nem adianta. Quer dizer, posso rever meu conceito? De repente, nem todo mundo sabe. Quando contrai muita dívida, é problema. Então, vamos colocar aqui, pessoal, R$ 1,70. Beleza. Bom, 100 gramas de alho. Aqui está o quilograma de alho, que é R$ 29,00. Não está barato, não. Isso aqui vai dar o quê? 100 gramas é 10 vezes menos do que 1 quilo, né? Que 1 quilo são 1.000 gramas. Então, basta dividir o 29 por 10. Então, a gente vai achar 2,90 100 gramas. Então, é 2,90. Beleza. Meio quilo de salmão é metade de 74,90, né? 74,90. Bom, a gente pode separar aqui os 74,90, dividir os 2 por 2 e aí fazer a soma para facilitar a nossa vida. Então, dividindo os 74 por 2, pessoal, nós vamos ter 3 vezes 2, 6, sobra 14, então vai dar R$ 37,00, né? Então, 37 mais 37 vai dar 74. E os 90 centavos, metade dá 45 centavos. Então, nós vamos ter 37 e 45. Beleza? E o maço de ervas, né? R$4. Olha, como o tempo nosso aqui está escasso para essa aula, depois vocês podem conferir e a soma final vai dar R$ 162,75. Portanto, a resposta aí é a letra D de dado. Bom, para o que a gente está programando aqui, passou 2 minutinhos, né? Mas enfim, nós conseguimos aí resolver 7 questões. E espero que vocês tenham aí aprendido alguma coisa, né? Começado a observar aí como mexer com os números. E a partir daí é resolver bastante exercício, viu, pessoal? No mais, aí nós desejamos sucesso nos seus estudos e até a próxima.